Olá, seja bem-vindo. Os projetos de ressocialização de presos do regime semiaberto, mantidos pelas varas de execução penal de Fortaleza, são o tema da entrevista de hoje. Veja também, Escola Superior da Magistratura do Ceará realiza ciclo de palestras sobre o novo Código de Processo Civil e TJCE promove campanha de vacinação para imunizar servidores contra hepatite B e tétano. Magistrados e demais operadores do direito estão discutindo o novo Código de Processo Civil que vai entrar em vigor no dia 18 de março do ano que vem. No Ceará, a Escola Superior da Magistratura do Estado sediou o primeiro ciclo de palestras para debater o tema. Processos envolvendo concessão de medicamentos, seguro por acidentes de trânsito e inscrição em cadastro de devedores são exemplos de demandas repetitivas que sobrecarregam a justiça. Na palestra proferida na SMEC, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, disse que o novo Código de Processo Civil trouxe uma solução para o problema. O Poder Judiciário não tem estrutura, não tem como tratar individualmente milhões de casos idênticos. E para isso foi muito valiosa a contribuição do Congresso Nacional em estabelecer um regramento para um julgamento único dessas teses e aí posteriormente a aplicação a todos os casos idênticos que discutam a mesma questão de direito. O professor e advogado Fred Didier Júnior destacou a ampla participação da sociedade na construção do novo CPC, iniciada em 2010. Foram ouvidos todos os setores da sociedade, do Conselho Federal de Economistas à OAB, do Ministério Público aos oficiais de justiça, dos advogados aos juízes. Foram mais de 1.500 emendas parlamentares, contando as 3 fases de tramitação, mais de 2.000 sugestões. O público também conferiu palestras sobre a nova sistemática envolvendo tutela antecipada. A medida é concedida em casos de urgência, como pedidos de internação médica. Quem falou sobre o assunto foi o Procurador-Geral do Estado, Juvencio Vasconcelos Viana. Ele explicou que será mais fácil solicitar o benefício. O que é que nós estamos tendo com essa reforma? Um código da década de 70 está sendo substituído por um código moderno. Então, nesse capítulo de tutelas provisórias e antecipadas, esse código moderno está melhor. Ele permite um acesso à justiça melhor, tá? Mais qualificado. Você maximiza os resultados que você pode obter com o processo judicial, tá? E isso é muito bom para o jurisdicionado. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Supremo Tribunal Federal, encerrou o ciclo de palestras, destacando o que considera a principal mudança no novo CPC. Permitir que o juiz exerça a jurisdição com absoluta liberdade. Isso está no artigo 1º. Ou seja, inspirado, orientado pelos princípios, pelos direitos fundamentais, pela dignidade da pessoa humana, que isso é o segredo de tudo, é a dignidade da pessoa humana. Imagine, por exemplo, uma sociedade brutalmente desigual como a nossa, não é? Com picos de riqueza e fossos de pobreza, como pode haver paz com esses extremos de posse das coisas? Eu acho que tende a atentar para a realidade, para os fatos, e para tentar nivelar essas brutais diferenças. Quem pode fazer isso é o juiz. Se ele não fizer, ninguém fará. Os participantes ainda concorreram a exemplares do novo Código de Processo Civil. Segundo os organizadores do evento, mais de 600 pessoas estiveram presentes. Quem não encontrou espaço no auditório pôde conferir as palestras em telões disponíveis nas salas da SMEC. O primeiro ciclo de palestras sobre o novo CPC ocorreu durante toda a tarde do dia 27 de março. A ideia é de que o evento seja realizado mensalmente. Nós vamos tentar fazer com que os próximos eventos, que devem ser mensais, mas no período da manhã e da tarde, fazer com que tenha também palestrantes do mesmo nível desse primeiro evento, juristas renomados nacionalmente, que possam realmente trazer conhecimento e divulgar perante a comunidade jurídica do Ceará. Um assunto muito importante que nós não podíamos olvidar de tratar dessa matéria. Até porque todas as inovações serão aplicadas no Poder Judiciário, ou seja, no Fórum, que é o 1º grau, e no Tribunal de Justiça, que é o 2º grau. Daí porque nós nos sentimos obrigados, a palavra é essa, em estudar o novo código, que vai ser a nova lei do Código de Processo Civil.
A presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, ressaltou a parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Justiça Federal e o Ministério Público do Estado para realizar o ciclo de palestras. Ela também destacou que é fundamental a participação de todos os operadores do direito nas palestras. É importante, inclusive, que haja essa chamada, que eles compareçam aqui na escola e que venham todos, que são aulas importantíssimas de professores renomados, como o professor Fred Dier, o professor Juvencio Vasconcelos também. Este advogado já está ansioso para o próximo ciclo de palestras. Essas palestras são muito edificantes para todos os operadores de direito, porque como o código é novo, muitos ainda estão pensando que esse código é apenas uma transformação do anterior. Pelo contrário, é um novo código. Mais de 90% do conteúdo dele foi modificado. E isso vem à luz da Constituição, que é o mais importante. As vacinas são importantes aliadas na prevenção de doenças. Pensando nisso, o Tribunal de Justiça promoveu campanha de vacinação para os servidores. A campanha, promovida no dia 31 de março, foi realizada em parceria com a Secretaria Executiva Regional 6. Foram disponibilizadas 700 vacinas para servidores e magistrados do Poder Judiciário. As doses eram contra a hepatite B, tétano, difteria, sarampo e rubéola. Contra a hepatite B, são necessárias 3 doses. A segunda deve ser aplicada após 1 mês e a terceira 6 meses depois da primeira. Dessa maneira, a pessoa fica imunizada por toda a vida. No caso do tétano, deve haver um reforço a cada 10 anos. Atualmente, a vacina contra o sarampo está sendo aplicada em pessoas entre 5 e 29 anos de idade, na cidade de Fortaleza e na região metropolitana. Mulheres grávidas não podem tomar a vacina. O sarampo, na realidade, é porque está retornando. Aparentemente, houve um descuido na vacinação de algumas crianças que se tornaram portadoras sem defesas, apresentaram a doença, e alguns adultos apresentaram o sarampo. Então, na realidade, aqueles que têm uma suspeita de não terem sido vacinados contra o sarampo, não ter tido uma vacinação completa, não custa nada uma dose de uma vacinação contra o sarampo para evitar realmente uma doença que, na idade adulta, pode ser extremamente grave. A servidora Adísia Sá, do Serviço de Recursos da 5ª Câmara Cível, já presenciou caso de hepatite B na família. Ela garante que está com a vacinação em dia. Hoje é reforço hepatite, sarampo e tétano. Tétano, todas elas absolutamente em dias, Já houve hepatite em casa e não por falta de vacinação, Mas depois disso houve um controle maior e hoje a fiscalização é bem maior. Anualmente o tribunal faz com que a gente se obrigue também, para o bem, claro, a ter uma continuidade do tratamento vacinal, E isso é muito importante. Isso aqui o tribunal já faz 12 anos que estou aqui, então 12 campanhas a gente participa delas. A coisa mais importante para a nossa saúde é a prevenção das doenças. É mais importante prevenir do que tratar, do que curar. E a vacina significa um grande avanço na medicina. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça firma convênios para promover a ressocialização de presos. O Poder Judiciário cearense firmou 2 convênios para proporcionar educação básica aos presos e outras medidas de ressocialização. A solenidade ocorreu no dia 1º de abril. O primeiro convênio do projeto Aprendizes da Liberdade foi assinado na Sala de Convivência do Tribunal de Justiça do Ceará. Além do Judiciário, fazem parte do projeto as Secretarias de Educação e Justiça do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. O objetivo é proporcionar educação básica aos apenados do regime semiaberto. O conhecimento liberta. A alma desse projeto é isso, é o conhecimento. Dá a oportunidade de o apenado estudar no final de semana em um estabelecimento de ensino, afastando ele do estabelecimento penal. Dando conhecimento, a gente tem a intenção de fazer com que ele abra mais portas no futuro, no mercado de trabalho e na sociedade. E, em segundo lugar, o intuito primeiro de todos os nossos projetos é conscientizar o cidadão comum de que somente ressocializando, somente recuperando o apenado, nós vamos diminuir a violência urbana. A disposição aí do governo, através da Secretaria da Educação e com certeza também da Secretaria de Justiça, é fazer a nossa parte, fazer a parte que nos cabe
no sentido de expandir e fortalecer o projeto. Logo em seguida, na sala da presidência do TJCE, houve a assinatura de convênio com o Fórum Nacional Permanente de Reconstrução Social. A finalidade é realizar debates para reformar o sistema penitenciário e, dessa maneira, combater a violência. A ideia do fórum é levantar a discussão, chamar os atores que atuam nessas áreas, segurança pública e sistema penitenciário, para pensarmos reforma. Basicamente, a ideia de uma porta de saída que tenha uma unidade com uma metodologia diferenciada para aqueles condenados que tem uma maior probabilidade de recuperação. Essa questão da violência é uma questão importante para todos nós, né, do estado do Ceará. Tivemos esse acréscimo aí grande nos números de homicídios esses anos todos, também por conta da questão do crack, mas a gente precisa com essas iniciativas, né, ir minando, né, a gente atuar em várias frentes, né, para você ir realmente reduzindo, né, e eu acho que o que aconteceu hoje no tribunal foi um dia importantíssimo, né, para a Justiça, e a OAB ela apoia esse tipo de iniciativa. É a preocupação sempre do Tribunal de Justiça não ser só julgamento de processo, mas preocupado sempre de melhorar e de estar em parceria, de braços dados com a sociedade. O Tribunal de Justiça, atento a essa realidade social, tem sido um parceiro positivo junto com outras instituições na tentativa de minorar um problema social gravíssimo que é esse do problema da delinquência, decorrência da violência, do excesso de presos e a falta de condições do sistema penitenciário. Quem vai dar mais detalhes sobre os convênios é a juíza Luciana Teixeira de Souza, titular da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Luciana, vamos começar falando sobre o projeto Aprendizes da Liberdade. O que motivou a criação? Quando a gente assumiu as varas de execução penal, uma das nossas maiores angústias foi o sistema carcerário do estado do Ceará, não diferentemente do restante do Brasil, é bastante precário. E em matéria de regime semiaberto, nós sequer tínhamos um local adequado para o cumprimento dessas penas. Mais ainda em relação aos presos em regime semiaberto que estavam com autorização para o trabalho externo e que, de acordo com a lei, deveriam retornar aos finais de semana para o seu recolhimento. Então, diante da falta de local, de estrutura para esse recolhimento, nós, criamos uma forma alternativa que foi substituir esse recolhimento aos finais de semana pela sala de aula. Doutora Luciana, o projeto Aprendizes da Liberdade, como já foi dito, surgiu de uma parceria entre o Tribunal de Justiça, a OAB Ceará e as Secretarias de Justiça e Educação. Qual será o papel de cada um? A gente iniciou há mais de 2 anos e agora, a gente formalizou esse projeto através do convênio entre o Tribunal, as Secretarias de Educação e Justiça e a OAB. E cada um vai ter um papel e já vem desempenhando um papel dentro desse projeto. O Tribunal de Justiça, através dos juízes da execução penal, eles selecionam os apenados e encaminham os apenados para o projeto. A Secretaria de Justiça entrou principalmente com a parte de assistência psicossocial, que a Secretaria de Justiça ingressou agora nesse projeto. A Secretaria de Educação entra com toda a estrutura física de professores, material didático, para que a gente possa ter as aulas aos sábados e domingos, como acontece atualmente hoje no SEJA Gilmar Maia, que fica no centro. E a OAB, além do apoio institucional, também o encaminhamento de advogados, de pessoas que possam prestar uma assistência jurídica a essas pessoas que estão beneficiadas pelo projeto. Inicialmente, quantos apenados vão participar das atividades educativas? Nós iniciamos esse projeto com 30 apenados e hoje já contamos com 80 apenados beneficiados, com proposta para o 2º semestre de ampliação e extensão do projeto, abrindo uma nova sede em um outro SEJA de um outro bairro, para que a gente possa receber mais apenados e apenados de bairros distantes que muitas vezes têm dificuldade no seu deslocamento. Ou seja, atualmente são 80 no Centro de Educação de Jovens e Adultos, que fica no centro, e aí vocês podem ampliar para uma outra unidade. E nós estamos, a pretensão, a gente já conversou com o secretário de Educação, é de ampliarmos agora no 2º semestre para uma outra unidade, para um outro SEJA em um outro bairro. Quais critérios serão analisados na hora de escolher os apenados beneficiados pelo projeto? Em primeiro lugar, ele ser preso em regime semiaberto e estar com trabalho externo, já está trabalhando fora da unidade prisional. O
O segundo lugar, ele ter e demonstrar interesse em participar do projeto, não apenas como uma forma de substituir a sua pena pelo estudo, mas também demonstrando que tem interesse em estudar e aprender e aproveitar essa oportunidade para ficar mais preparado no momento da sua reinserção social. Natureza de crime não nos é importante, a gente vê o comportamento dele carcerário, já ter cumprido uma parte da sua pena no regime semiaberto se recolhendo, para que a gente não tenha tratamento diferenciado entre eles. Então, basicamente, são esses os requisitos. E os presos demonstram interesse em estudar? Uma boa parte demonstra-se interesse em estudar. Doutora Luciana, além da parte pedagógica, a senhora até já antecipou que o projeto vai fazer um acompanhamento psicossocial desses apenados. Como é geralmente esse acompanhamento? Já está sendo feito, começamos, acredito, há 2 meses com o novo secretário de Justiça. E a psicóloga assistente social vai uma vez por mês e faz o acompanhamento individual daqueles que necessitam, né, que se declaram que precisam desse acompanhamento. Aí vai ficar sendo feito mensal e, eventualmente, em algumas situações excepcionais, elas encaminham para a CISP ou para o núcleo da própria Secretaria de Justiça para fazer um encaminhamento mais de perto. Também é importante ressaltar que agora, também em 2015, final de 2014, início de 2015, nós firmamos uma parceria com a Pastoral Carcerária e agora também está sendo aplicada a Justiça Restaurativa. Já começamos, uma vez por mês, tem os encontros da Justiça Restaurativa, que também a gente considera que é fundamental para esse processo de ressocialização deles. Só para quem está em casa entender, como é que funciona a rotina de um preso que está no regime semiaberto? Se ele estiver no regime semiaberto sem autorização para o trabalho externo, hoje, como nós não temos ainda colônia industrial ou agrícola, o IPPO-2 foi provisoriamente destinado para esses apenados, eles ficam dentro do IPPO-2 e deveriam ter todos, né, trabalho, estudo, exercer alguma atividade, o que não acontece. E aqueles que estão em regime semiaberto e que receberam autorização para trabalho externo, porque é previsão legal, é possível isso, eles passam a semana trabalhando no local onde foi autorizada a sua saída e aos finais de semana, alguns deles voltam ao IPPO-2 e ficam numa ala separada, se recolhendo. E aqueles que já estão nesse projeto, que se encaixaram no projeto, no lugar de ir aos finais de semana para o IPPO-2, eles vão para o SEJA Gilmar Maia, vão estudar. E geralmente o que acontece com esses presos à noite? Depois do trabalho eles vão para casa, como é? Eles recebem o que a gente chama de prisão domiciliar parcial, então depois das 20 horas eles devem estar em casa, não devem sair. Alguns deles usam também o monitoramento eletrônico. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco volta falando sobre o outro convênio firmado com o Fórum Nacional Permanente de Reconstrução Social. Até já! Estamos de volta. Quem está com a gente é a juíza Luciana Teixeira de Souza, titular da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza. Doutora Luciana, o Tribunal de Justiça também firmou o termo de cooperação com o Fórum Nacional Permanente de Reconstrução Social. Como surgiu a ideia dessa parceria? Esse fórum ele surgiu, na verdade, do Ministério Público e foi motivado por 3 vetores. Primeiro, a questão de presos em delegacias. O segundo, a quantidade alta de mandados de prisão em aberto. E a terceira, a superlotação do sistema carcerário. Então, a partir desses 3 vetores, o Ministério Público se mobilizou, procurou juízes, promotores, defensores, advogados, membros da sociedade civil, policiais também, civis, militares. E formou-se um grupo de discussão para a gente começar a discutir essa temática da questão desses 3 temas e também a questão da violência e da segurança pública e no que nós poderíamos contribuir com o Executivo. Como esse grupo ele surgiu no ano passado, época de eleições, nós firmamos termos de compromisso com todos os candidatos à época ao governo do Estado, onde nós colocávamos alguns critérios, dávamos alguns encaminhamentos, né, para que o governo e compromissos dele, que quando assumisse, ele procurasse honrar com o intuito exatamente de impactar na questão da superlotação e também já no processo de ressocialização. Qual o objetivo do convênio e existe um período de duração? O período de duração previsto no convênio é de 3 anos,
prorrogável, acredito que sim, e o objetivo do convênio é exatamente a gente trazer essa questão à discussão, tanto no meio jurídico, tanto no meio dos juízes, como também com toda a sociedade. Essa questão que é muito problemática, muito sensível, muito complexa, que é a questão da violência, que passa exatamente pela questão carcerária, exatamente pela questão de presos em delegacia, exatamente pela questão da falta de políticas públicas de Estado voltadas para a questão da ressocialização e que impacta diretamente na questão da reincidência e da violência urbana. Quais as atribuições do Tribunal e do Fórum Nacional? Do Tribunal, basicamente, além do apoio institucional, é também a cessão de locais, de auditórios para a realização de eventos, de audiências públicas, de questões voltadas à questão da violência. E a do Fórum é trazer essa discussão, realizar audiências públicas, realizar encontros onde a gente discuta isso, fazer proposições objetivas à Secretaria de Justiça, com o objetivo de diminuir a questão da superlotação, da evasão, da retirada de presos de delegacias, a questão de monitoramentos eletrônicos como alternativa à prisão, enfim, trazer discussão e também sugestões para ajudar nessa política pública e também buscar conscientização social, para que a sociedade também participe desse processo, que hoje o Estado sozinho ele já não tem mais condição de resolver essa problemática. É preciso o engajamento da sociedade para que a gente possa avançar e ter realmente resultados práticos a médio e longo prazo. A família dos apenados é parte importante nesse processo de ressocialização? Com certeza, a gente sempre diz, é parecido com a questão da droga, né? Que a pessoa que é usuária ela é dependente e a família ela passa a ser codependente. Assim também é a questão do preso. Ele é preso e a família termina sendo co-presa, né? Porque ela participa desse processo e é fundamental que a família dê apoio a esse apenado no momento da saída dele da unidade, no acompanhamento, nas visitas semanais nas unidades prisionais, porque ele tem que se sentir apoiado para que ele possa realmente ser reinserido socialmente. O preconceito, às vezes, existe dentro da família. Em todos os nossos projetos, a gente busca trabalhar a questão da família, porque o preconceito precisa ser quebrado inicialmente dentro da própria casa. A sociedade já está mais consciente do papel que pode desempenhar na recuperação dos apenados? Acredito que sim, nós estamos tendo avanço. Tímidos ainda, a gente precisa crescer mais, até porque a gente precisa tirar esse véu da questão do sistema penitenciário, da questão do preso, para a sociedade, mostrar a realidade, né? Mostrar que nós precisamos fazer algo mais, que não adianta só prender e esquecer, porque um momento ele vai retornar. Nós não temos aqui no Brasil pena de morte nem prisão perpétua, então é fato que ele vai retornar. E nós temos duas escolhas, ou ele volta, infelizmente pior, porque o sistema, da forma como está posto, o sistema prisional, ele não trabalha a recuperação dessas pessoas, ele só, na maioria dos casos, piora, ou a sociedade ignora isso e espera a consequência que vem, que é a consequência que nós temos hoje de muita violência, ou a sociedade começa a arregaçar as mangas, dar as mãos ao Estado, às instituições e começa a ajudar. E nós temos exemplos práticos, né, em alguns projetos que demonstram que a sociedade ela já vem começando a querer dar a sua contribuição quando ela acredita no projeto que lhe é apresentado, como nós temos o projeto com o Sindicato da Construção Civil, projeto que nós iniciamos ano passado com as construtoras, e nós estamos tendo um resultado muito positivo por parte desse empresariado, que a gente imaginava que iríamos ter muita dificuldade de inserção desses apenados no mercado de trabalho da construção civil, e para surpresa nossa, boa surpresa, as construtoras têm aberto as suas portas, grandes construtoras inclusive, têm aberto suas portas e têm dado sim a oportunidade a esse pessoal, que é o pessoal apenado, né? Pessoas que cumprem pena ou que já cumpriram suas penas e que têm dificuldade ou terão dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Então, a gente acredita que se isso for divulgado, se isso for falado, se isso for trabalhado na cabeça das pessoas, as pessoas vão sim querer dar a sua cota de participação. Não como uma forma de passar a mão na cabeça do preso, uma forma de um sentimento de pena, não é isso. É um sentimento muito mais coletivo, de sociedade, de você olhar para o todo, do que até mesmo um sentimento individual. Porque quando você trabalha o individual que você humaniza, repercute no coletivo. Então, eles têm demonstrado perceber isso e nós estamos começando a colher bons frutos, não só nesse projeto que eu citei, mas em outros que já existem e outros que nascerão.
Pelo que vocês analisam, o índice de reincidência diminui quando esses presos têm uma oportunidade? Com certeza. Hoje, o nosso índice, apesar de não ser um índice oficial, mas o que se fala é em torno no Brasil de 70% a 80%, em projetos, em locais onde existem projetos de natureza ressocializadores, como, por exemplo, a PAC, que é um projeto que nasceu, foi inicialmente embrionário em São Paulo, mas que se estendeu, se desenvolveu muito no estado de Minas Gerais, inclusive é um projeto hoje abraçado pelo Poder Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um projeto onde, em regra, o índice de reincidência fica abaixo de 10%. Então, isso demonstra que, se tiver oportunidade de trabalho, se trabalhar a questão psicossocial dessas pessoas, elas podem, sim, reconstruir sua história, tornarem-se cidadãos e vir para a sociedade, cumprir suas penas e voltar à sociedade de uma forma digna. Porque a gente gosta sempre de dizer o seguinte: nada justifica o delito. A pessoa ser pobre, ter dificuldade, não justifica um crime. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que é um fator propulsor. E existem pesquisas que mostram que a falta de moradia, a falta de trabalho e a questão familiar, exatamente nessa ordem, são os maiores motivadores da prática de delitos a nível mundial. Então, o que demonstra que são questões sociais, onde o Estado, infelizmente, falhou antecipadamente, né, com falta de políticas públicas, com não garantindo aqueles direitos essenciais previstos na nossa Constituição e que, infelizmente, continua falhando depois. A falta de oportunidade de trabalho e estudo, eles passam o dia praticamente trancafiados, um local que quer para caber 6, tem 10, tem 12, em condições insalubres, subhumanas. Então, assim, na minha visão, é inconcebível. O Estado, ele não pode combater violência usando da violência, mesmo que seja essa violência silenciosa, né, que é a falta de tratamento digno a essas pessoas. Ele deve combater a violência usando a mão forte do Estado, com a aplicação de penas, mas também dando condições dignas para que essas pessoas cumpram suas penas e também possam voltar à sociedade e terem a oportunidade de reconstruírem suas histórias. A nossa convidada hoje foi a juíza Luciana Teixeira de Souza, titular da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza. Obrigada. De nada. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente volta na semana que vem.